Glórias a Deus, amém. Boa noite, família Vida Nova. Boa noite você que nos acompanha pelo YouTube. Muito bom estar aqui. Ontem tivemos um culto abençoado na família Vida Nova Recreio. Se você não foi ainda, não deixe de ir. Domingo às 10 horas e terça-feira às 19h30, amém? Tem sido uma bênção. Lá não é mais uma igreja, lá é filha de uma, amém? Lá é a sua casa, a sua igreja, amém? Lá é fruto de oferta e de oração sua também, amém? Então eu quero deixar esse convite para você. Tem sido sobrenatural, cada culto tem ido muitos visitantes, pessoas da vizinhança que estão celebrando porque tem uma igreja agora na rua, né, ou no bairro ali. Muito bom. Nessa noite eu queria trazer uma palavra, queria não, né? Já estou trazendo algo da parte do Senhor que tem a ver sobre ser resgatado por Deus, né? E tudo aquilo que alguém gasta um tempo para trazer, para resgatar, é porque com certeza existe um propósito nisso. Amém? Ninguém gasta tempo com algo ou investe em algo que não tem valor, não é verdade? Quem já ouviu falar aqui pediram um resgate do fulano, né? Geralmente pedem dinheiro, mas aquele que nos resgatou pagou com sangue. Amém? Um valor inestimável. Não existe valor nesse mundo que possa pagar o valor pela qual nós fomos comprados, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Eu queria ler uma palavra com vocês nessa noite. Está em Isaías 41, verso 9. O telão está desligado, né, gente? É isso mesmo? Vocês sabem que o telão aí está desligado? Vamos ler? Isaías 41, 9 diz assim: Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. 10. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Olha que palavra tremenda, né? Quando nós falamos aqui, algo que me chamou muita atenção aqui foi essa parte em que ele fala que por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo. A nossa tendência como seres humanos, como meros seres humanos, como pecadores, como homens e mulheres feitos de carne e osso, é ter medo. Quando o dia mal chega, quando a circunstância chega, quando a tempestade chega. Olha que interessante, Pedro e os outros apóstolos, os outros discípulos estavam no barco, e aí apareceu Jesus lá no meio do mar, né? Ficou o quê? Todo mundo com o quê? Ficou todo mundo com medo, gente. Ou seja, muitas das vezes a provisão chega na nossa frente, o escape chega na nossa frente, aquele que vai resolver os nossos problemas está diante de nós, mas talvez porque está por detrás de uma tempestade, nós simplesmente decidimos ter medo. Mas Pedro foi ousado e decidiu sair do barco e ir em direção a outras. O restante da história vocês já conhecem. Não é sobre isso que eu queria falar essa noite, mas só queria pontuar essa parte, amém? E aí ele diz que, o próprio Deus diz: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, amém? Quando nós falamos de ser resgatado por Deus, nós já começamos a entender que não foi algo fácil. Alguém já tinha antes nos aprisionado. Alguém em algum momento da vida aqui já foi aprisionado pelo pecado, pelo vício.
mas o Espírito Santo de Deus usou alguém, né, através de alguém, ou simplesmente como o filho pródigo, o amor de Deus já gritou dentro do teu coração, te constrangeu e te trouxe para a casa do teu pai. Talvez você foi resgatado por um amigo, talvez você foi resgatado por um pastor, talvez você foi resgatado por algum familiar seu, de forma física, mas com certeza o principal responsável desse resgate foi o Espírito Santo, que atuou na vida de alguém para que trouxesse você, para que libertasse você das mãos do inimigo, amém? Então Deus, Ele investiu tempo para me resgatar. Você pode falar para o teu irmão assim: Deus investiu tempo para te resgatar. Poderia falar assim: Deus gastou tempo para te resgatar, mas Deus, Ele não desperdiça nada. Tudo que Deus faz é um investimento, amém? Deus, Ele investiu um tempo para te resgatar, através do Espírito Santo, né? E se não fosse esse amor, talvez hoje você não estaria aqui, talvez você não estaria nem vivo, mas Deus, Ele decidiu te resgatar, amém? Quantos aqui se sentem resgatados por Deus? Aí olha que coisa linda, diz no verso 9: eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Então Ele te chamou, e logo em seguida Ele fala: eu o escolhi, eu não o rejeitei. Então, se nós fomos resgatados por Deus para servi-lo, nós também temos que ter a certeza que Ele nos resgatou para cuidar de nós, amém? Deus, Ele não nos quer como escravos, Deus, Ele nos quer como filhos, que sabem a sua posição de filho, para obedecerem o pai, mas que também sabem da sua posição de filho, para receber herança do pai, para receber consolo do pai, para receber cuidado do pai, amém? Glórias a Deus. Então, se nós fomos resgatados para servi-lo, com certeza fomos também resgatados do mundo, das mãos do inimigo, para sermos cuidados por ele. E a nossa real identidade precisa estar bem fixada em nós. Que identidade, pastor? A real identidade de que nós temos valor diante do mundo espiritual, de que a sua vida é preciosa sim, ainda que as circunstâncias apontem que não, ainda que o problema que você esteja passando agora, nesse momento, apontem que não, que você é um zero à esquerda, que você é uma pessoa que só dá trabalho, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, você tem um valor precioso. E qual é esse valor? A gota do sangue de Jesus foi por mim e por você. Um homem que era 100% homem, 100% Deus, decidiu se entregar por mim e por você. Decidiu nos comprar através da cruz, amém? Para que nós pudéssemos ter direito à vida eterna. E o fato de nós não sermos rejeitados, como ele diz aqui, né? Eu não vos rejeitei, isso significa que nós não estamos sozinhos. Nós vemos hoje tantos casos horríveis na televisão, de pessoas que abandonam seus filhos, bebês recém-nascidos. E é muito triste você ver, né? Uma criança, um bebê recém-nascido sendo jogado dentro do lixo, por um momento de desespero da pessoa em pensar que não vai dar conta. E é algo que eu quero falar nessa noite, que é sobre o medo. Desde o início da humanidade, o medo tem assolado a humanidade. Adão, assim que pecou, ele teve medo, sabe de quê? Que o levou a se esconder, de confessar os seus BO lá, de chegar para Deus, rasgar o coração e dizer: ó Senhor, eu rasgo o meu coração aqui diante de Ti, eu pequei, eu errei, eu falhei. Ao invés de jogar a culpa para a mulher, ao invés de jogar a culpa para a serpente, ele decidiu se esconder, ou seja, tentar se esconder das mãos de Deus, tentar se esconder dos olhos de Deus, quando na verdade nós sabemos que é impossível se esconder de Deus. Então, se nós já sabemos e temos essa identidade fixada em nós, de filhos de Deus, entendemos que nós não fomos rejeitados, que nós fomos escolhidos.
Ou seja, foi Ele quem nos amou primeiro, foi Ele quem nos escolheu. O porquê que damos brecha para que o medo entre. O medo, ele é um grande especialista em criar atalhos, em criar rota de fuga. Seja para nós resolvermos um problema pessoal, um problema secular do dia a dia, muitas das vezes nos bate um medo, nos bate um receio, a gente queria dormir e acordar já sem aquele problema, é verdade ou não é? Mas Deus, Ele tem nos chamado para nós resistirmos a esse medo. Deus, Ele tem, através do Espírito Santo, falado dentro de nós que nós não fomos rejeitados e que nós fomos escolhidos por Ele. Então todas as vezes que o medo bate a porta de alguém e essa pessoa abre a porta para o medo entrar, geralmente ela tem vontade de fugir. Geralmente ela tem vontade de desaparecer. Mas Deus, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos chamar de volta, amém? Ele quer nos chamar de volta para a mesa e falar: oh, não temas. Essa palavra é muito maravilhosa, e Ele diz, ó, por isso não tema. Por que não temer? Porque eu te escolhi, eu não te rejeitei. Não tema, não tenha medo. Eu estou com você. Ou seja, não é só alguém de fora. Sabe quando você recebe o conselho de algumas pessoas, você fala assim, ó, não liga não, isso tudo vai passar, mas deu a hora, a pessoa vai embora para a casa dela e você vai para a sua. É verdade ou não é? Com a tua tristeza e com o teu problema. Deus está falando assim, ó, não tenha medo, eu estou com você, hoje, amanhã e sempre. O Espírito Santo o tempo todo ele fala assim, não tenha medo, eu estou com você, hoje, amanhã e sempre. Vai anoitecer, eu estou com você, o dia vai raiar, eu estou com você, vai chover, eu estou com você, amém? Está fazendo sol, eu estou com você, chegou o deserto, eu estou com você, chegou a tempestade, eu estou com você. Então Deus, ele já nos garante que Ele é conosco, Ele é com o povo dEle. Deus, ele já nos garante que Ele tem prazer em estar conosco, porque foi Ele quem nos escolheu. Ainda que para nós seja muito prazeroso estar no altar, ou estar recebendo daí durante um louvor, durante a ministração da palavra, a presença de Deus, o poder de Deus, recebendo a glória de Deus, receber uma cura, receber um toque do Espírito Santo que traz consolo, ainda que isso, mas foi Ele quem nos escolheu. E eu estou repetindo muitas vezes isso para de forma intencional ficar gravado no teu subconsciente, porque assim como o inimigo fala o tempo todo que você não é digno, que você não pode, que você é pequeno, que você é perdedor, que você não vai conseguir, eu declaro nessa noite que você pode, que Deus te escolheu, que Deus te escolheu, que Deus te escolheu, que Ele decidiu não te rejeitar. A palavra de Deus diz, acaso uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda mama? Mas o Senhor todavia não se esquecerá de mim, de você. Você imagina uma mãe que ainda amamenta se esquecer do filho? Esqueci meu filho lá no banheiro. Surreal, né? É algo quase que impossível, mas a gente sabe que acontece. Mas ainda assim ele fala, acaso pode uma mãe fazer isso? Mas eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, quando alguém está empenhado em investir em algo, a atenção dele está voltada para aquilo. Não tem como você querer investir em algo se a tua atenção, pelo menos nos últimos momentos, nos últimos tempos, esteve voltada para aquele negócio. Deus, ele tem prazer, irmão, ele tem prazer em se aproximar, ou seja, em liberar a presença dele para você e você receber essa presença. Deus, ele tem prazer em bater na tua porta e você abrir a porta para ele entrar. Amém? O inimigo, ele precisa de uma brecha para entrar. Deus, ele bate na porta para você abrir, para que ele entre, para que ele ceie com você. Ou seja, o relacionamento com Deus é algo saudável. Não existe abuso. Somos nós que abusamos da paciência dele.
Somos nós que abusamos da bondade dele. E quando nós entendemos que nós fomos resgatados por Deus, é como se nós precisássemos agora pedir ao Espírito Santo: Senhor, cria em mim uma consciência que me faça valorizar esse resgate. Ainda que tudo que eu faça ou você faça não vai aumentar ou diminuir o amor dele por nós, porque ele escolheu nos amar. O Senhor não me ama mais do que ama alguém que acabou de cometer um homicídio agora. Pastor, você está doido? Eu estou falando para você. O amor de Deus é igual para todos. Só que existem aqueles que decidem desfrutar desse amor e aqueles que decidiram não desfrutar desse amor. Existem os filhos, os pródigos, que saem para se perderem, e existem os filhos perdidos que estão dentro da casa. Sabe quem muitas das vezes são os filhos perdidos? São aqueles que conhecem, que caminham junto, que estão do lado do pai, mas não reconhecem o amor do pai. Não conseguiram ainda entender o que é estar do lado do pai. Não conseguiram entender o que é desfrutar do amor de um pai. Não conseguiram entender que se eu sou filho, tudo que é dele é meu. Deus, ele tem chamado a igreja, Deus, ele tem nos chamado nesses últimos tempos para que nós venhamos ser filhos maduros, porque os filhos maduros desfrutam da herança que o pai tem, de coisas maiores. Os filhos maduros desfrutam de intimidade com Deus, desfrutam de uma possibilidade, de uma posição de não mais ser alvo das bênçãos de Deus, mas de se tornar um canal da bênção de Deus. Ou seja, já é chegado o tempo de, em nome de Jesus, essa igreja, amém? Você não ser só um portador de milagre, mas você ser um causador, um provocador de milagre. E o inimigo das nossas almas, ele quer gritar o tempo todo aos nossos ouvidos que nós não somos capazes, que nós não somos dignos, que nós somos pecadores, que nós somos sujos demais. Mas o Pai, ele não está preocupado com a sujeira do teu corpo, ele está preocupado com a disposição do teu coração, porque é o Espírito Santo quem faz a obra. É o Espírito Santo quem te traz de volta, é o Espírito Santo quem te lava, quem te dá novas vestes, quem coloca um anel no teu dedo, quem faz uma grande festa com você, amém? E o grande erro que o inimigo tem falado nesses últimos tempos, sabe qual é? Eu estou muito sujo para eu me aproximar de Deus. Às vezes você vai conversar com alguém particular e você fala: querido, você quer entregar sua vida para Jesus? E ele fala assim: não, olha, eu estou muito sujo ainda, tem umas coisas ainda para eu consertar, para eu voltar. Essa é a maior mentira que Satanás conta para aqueles que estão afastados de Deus, porque na verdade quem faz a obra é o Espírito Santo. A pessoa pode estar toda suja, preste atenção nisso. O filho pródigo voltou para casa todo sujo, fedendo. O pai o recebeu com alegria, porque Deus, ele só espera a nossa posição, Deus só espera a nossa decisão. O Espírito Santo de Deus foi lá e tocou no coração dele, bum, fez ele o quê? Relembrar tudo que ele vivia dentro de casa. O pai não saiu de casa em nenhum momento para buscar o filho, mas o amor do pai foi até ele e trouxe ele de volta. Então Deus, ele o tempo todo, ele está mais preocupado na posição do teu coração do que aonde você está. O filho estava dentro de casa, mas não reconhecia o pai. O outro estava muito longe, reconheceu o amor do pai. Então nós precisamos entender o que é ser resgatado por Deus. E eu creio, se você está aqui ou se você está me ouvindo, essa palavra é porque eu tenho certeza que Deus te resgatou. Nem que seja hoje o dia do teu resgate, Ele te resgatou. O temor e o medo do processo
são marcas de quem ainda não entendeu quem é o seu pai. São marcas de quem ainda não entendeu quem o criou, para que eu nasci. Deus nos chama para nós temer a palavra dele, mas não é ter medo, é temer, é respeito, é reverência. O inimigo, ele quer cegar a nossa visão e causar em nós o quê? Medo, porque alguém com os olhos vendados não consegue andar de forma segura. Alguém com os olhos vendados não consegue enxergar aquilo que Deus tem para apresentar, para dar, para presentear. Ainda que esteja à sua frente, ainda que esteja a um palmo, quem tem os olhos vendados pela mentira do inimigo e pelo medo do inimigo, não consegue enxergar, logo não consegue desfrutar daquilo que está à frente. Mas aqui não estou falando de uma visão física, estou falando de uma visão espiritual. É necessário que o Espírito Santo faça cair as escamas dos nossos olhos. É necessário que o Espírito Santo faça cair as escamas dos nossos olhos quando nós estamos no meio da tempestade. Porque enxergar que Deus é bom quando está tudo bem é muito fácil. Mas enxergar que Deus é bom quando está tudo muito, muito, muito ruim é difícil. Mas é exatamente nessa hora que Deus espera que os seus filhos reconheçam o valor do seu resgate. É exatamente nessa hora que Deus anseia e fala: agora ele vai entender. Ele está na luta, mas ele vai entender. É como se fosse um grande estilo de vida. Todas as vezes que você estiver numa grande tempestade, eu quero te falar uma coisa: não desista. Se apegue cada vez mais ainda a Deus. Sabe por quê? Se tem muita tempestade, é sinal de que o dia bom está prestes a chegar. Nada dura para sempre. Está noite, está frio, está chovendo, vai ter uma hora que isso vai passar e o sol vai nascer. Vai ter uma hora que tudo isso vai passar e o frio vai cessar. Deus, ele é muito intencional em suas ações através do Espírito Santo de Deus, em nos treinar, em forjar o nosso caráter, em exigir de nós algumas coisas que vão nos fazer crescer e nos tornar pessoas melhores. Até hoje nós somos tentados a nos esconder. Até hoje. E Deus aqui na palavra dele diz o que? Não tenha medo, não tema, eu estou aqui, eu estou com você. Mas o medo quer nos esconder. E quando eu falo nos esconder, é para que nós venhamos atuar com o nosso dom, ou seja, com o dom que Deus colocou nas nossas mãos. Quantas pessoas aqui têm dons? Todos vocês têm dons, irmãos. Não tem como. Ah, pastor, não tem um dom. Tu tem dom sim, tu pode até não ter achado qual é o dom, mas você tem um dom. E o Espírito Santo quer te ajudar a você florescer nesse dom. Você não pode mais ficar escondido. Você não pode mais se esconder. O dono da obra te escolheu. Você não está numa fila com um currículo para ver se é aprovado pelo dono da obra para trabalhar, não. Ele já te escolheu. Ele te escolheu quando você ainda estava lá no mundo. Ele te escolheu para viver e trabalhar a boa obra quando você ainda não tinha nem nascido. Ou seja, o inimigo quer o tempo todo fazer com que o medo, com esse medo, esse receio, nos esconda, abafe o dom que Deus depositou em cada um. Amém? Olha o que diz aqui. 2 Timóteo 1,7. Segunda Timóteo 1,7. Você pode ler alto aí comigo? Amém? Pois Deus
Agora, não, só lá. Agora você vai ler, você já entendeu o que está escrito, então você vai ler com força, vai. Meu Deus. Ou seja, Deus ele nos deu 3 espíritos de poder, e esse poder é para ser usado na autoridade do nome dele. Sabe assim, ó, quando você chegar, você pisar e falar, chegou o crente ali, ó. As trevas vão falar assim, chegou o crente ali, aquele crente ali é indesistível. Aquele crente ali tem intimidade com Deus. Ele não arreda o pé. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Ou seja, chegou aquele crente que tem resistido todas as armadilhas que nós temos apresentado a ele. Ele tem resistido, mas ele tem vivido não o medo que queremos colocar nele, mas ele tem vivido um espírito de poder que Deus colocou nele. Nós não fomos criados para chegar num ambiente simplesmente ser melhor do que ninguém. Não. Nós fomos criados para chegar num ambiente e a atmosfera espiritual do ambiente ser transformada. Na sua caminhada, comece a orar a Deus e falar, Senhor, me dá sensibilidade espiritual. Existem ambientes na qual você chega e você sente como está o ambiente, e existe situações que chegam pessoas e você sente que tem algo diferente. Não de forma 100% clara, senão você vai sair correndo. Mas você sente, porque o discernimento do Espírito Santo vem sobre a tua vida e começa a descortinar. É como se você fosse passando de forma literal para cada etapa, para cada nível. Você fosse tendo livre acesso no mundo espiritual para você entender o mundo espiritual. Amém? Lembra do que eu falei lá no curso? Embarque. Não podemos pular etapa. Não adianta eu querer saber quantos metros quadrados tinham a arca, se eu ainda não vivo um princípio de adorar Jesus, somente Jesus. Não adianta eu querer pular uma etapa para descobrir coisas, se eu ainda não faço nem o básico. Então Deus ele tem prazer em liberar dons sobre nós, ele tem prazer em liberar autoridade sobre nós, mas essa autoridade não é para ser exercida sobre homens em si, é para ser exercida de forma espiritual, em prol do reino dele. Deus, quando criou o homem, ele falou o quê? Que nós iríamos governar, né? Sobre os animais da terra, sobre os animais do mar. Em nenhum momento você vê falando que o homem ia governar outro homem, não. Nós nascemos para governar, mas o pecado, quando entrou em ação na nossa vida, distorceu tudo. O orgulho distorce tudo. Então Deus ele liberou sobre a tua vida um espírito de poder, para você dizer não, eu não vou quebrar essa regra do reino de Deus. Para você decidir falar, não, eu não vou me corromper diante disso. Eu não vou me corromper diante dessa situação. Amém? E aí ele vai falando que Deus derramou sobre ele também um espírito de amor. Porque o amor nos faz fazer algo que humanamente seria impossível nós fazermos. O amor nos faz perdoar o que humanamente seria impossível perdoar. O amor nos faz perdoar alguém por amor a Deus. Pelo amor que Deus depositou dentro de nós. Nós, meros seres humanos, seríamos impossíveis de perdoar alguém que deu um peteleco na gente. Quanto mais alguém que nos feriu, que nos machucou. Quanto mais alguém que nos caluniou. Mas
quando fala que Deus depositou em nós um espírito de amor, é para que isso seja usado de forma que venha constranger o mundo dos homens. É uma marca que o Espírito Santo quer que seja, como é que eu posso dizer? Quer que seja bem clara em nós diante do mundo. Quando falarem, caramba, mas o fulano, ele é diferente. Ele não ama só com palavras, ele ama com ações. Mas também Deus derramou um espírito de equilíbrio. E esse espírito de equilíbrio, ele também está ligado ao discernimento, a não espiritualizar tudo, a você saber que tem coisas que são espirituais, mas existem coisas que são carnais. Existem desertos que nós caímos e existem desertos que nós nos jogamos. Existem tempestades que Deus nos coloca para nos amadurecer, mas existem tempestades que nós provocamos sobre nossas vidas. Então esse espírito de equilíbrio, ele vai trazer para a gente um discernimento, para a gente não falar besteira, para a gente não falar bobeira, para a gente não usar a arma errada na hora da batalha. Vão ter situações na nossa vida que nós vamos ter que usar uma arma espiritual, mas vamos ter situações na nossa vida que a gente vai ter que usar uma arma terrena. Que arma terrena? A vergonha na cara. A gente vai ter que usar a arma do que? A estratégia que o Espírito Santo nos dá, o cumprimento de princípios. Vamos ter que viver o livre-arbítrio da forma que agrada a Deus, não a forma que desagrada a Deus, não da forma que nos desabilita a viver uma vida que agrade o coração de Deus. Então, Deus, ele é perfeito em suas ações, ele é totalmente intencional em suas ações, porque a principal função do medo é nos afastar de viver o sobrenatural de Deus. Sabe quando Deus fala assim, vai, aí você ainda fala assim, a voz do inimigo mandando eu ir. Deus está falando, vai, faz, seja ousado, eu estou contigo, foi eu que te escolhi, eu decidi não te rejeitar, eu decidi cuidar de você, vai. E aí você está prestes a viver o extraordinário de Deus. Mas a função principal do medo é te afastar de viver esse extraordinário de Deus. Sabe quando a gente convida alguém para ir para um lugar, para um culto, e a gente sabe que vai ser um culto bem abençoado tal, e aí você veio, aquela pessoa não quis vir, e aí o poder de Deus, e você fala assim, caramba, aquela pessoa podia estar aqui nesse exato momento. Parece que a gente sente ou não sente isso? Caramba, se aquela pessoa estivesse aqui hoje, ela ia ser liberta. Só que nada acontece sem a vontade de Deus, a soberania de Deus. E talvez esse exato momento que essa pessoa decidiu não vir, ela estava bem no ponto ali do livre-arbítrio. Ela estava ali decidindo se jogar dentro de uma tempestade. Então é por isso que muitas das vezes quando nós vamos ajudar alguém, quando nós vamos ajudar alguma pessoa, nós precisamos orar a Deus antes e perguntar se aquilo que aquela pessoa está passando, ela se jogou dentro daquela tempestade, ou ela está passando por um momento que ela precisa mesmo de uma ajuda. Mas isso tudo vem quando nós tomamos posse do Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pastor, mas ter medo não é algo bom também? Depende. Quando é um instinto, quando ele está no nível do instinto natural, é bom, que aí você não fica atravessando a Avenida Brasil, né? Você não está lá no metrô, aí eu vim da passarela do lado errado, vou descer aqui no trilho e vou atravessar para o outro lado que é mais rápido, né? Quando você, eu vou atravessar a linha amarela. Então, quando o medo está no nível do instinto natural, ele é bom, ele traz livramento, ele faz você ficar naquela do, opa, sou uma pessoa precavida, sou uma pessoa que vigia, ele
faz você viver o vigiar e orar. Mas quando o instinto natural, quando deixa de ser um instinto natural e o medo passa a ser um espírito, aí ele te amordaça. Se for para ter medo, que seja por um instinto natural, Senhor. Me traga segurança. Eu sei que eu não posso ficar com a mão no fogo, senão eu vou me queimar. Eu sei que eu não posso colocar a mão na ponta da faca, ou passar a mão no fio da faca, que eu vou me cortar. É natural. Agora, quando esse medo se torna um espírito, você precisa correr para os braços do teu Pai. Isso enquanto há tempo de você falar: Senhor, me liberta desse espírito de medo que não deixa eu avançar. Parece que nada acontece, parece que nada anda, parece que passa ano, eu não vejo evolução em área nenhuma da minha vida. Mas em nome de Jesus eu repreendo agora, eu jogo por terra todo o espírito de medo que tem talvez assolado a tua vida, em nome de Jesus. O mais importante é a tua evolução no mundo espiritual, meu irmão. Talvez você ainda não ficou rico, você não comprou a casa, mas você tem que evoluir pelo menos, e eu creio que é o principal na tua vida espiritual. Antes você tinha um medo, você ouvia uma voz na tua casa, um vulto. Agora, em nome de Jesus, você levanta a mão e fala: eu repreendo agora em nome de Jesus, espírito de medo aqui, ó, todo espírito maligno dentro da minha casa. Deus te deu autoridade para isso, amém? Deus quer que você exerça isso. Deus tem prazer em ver você exercendo aquilo que Ele já te entregou. Ele não te deu um espírito de covardia. Deus, Ele fala na palavra dEle que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos ajudar. Está tudo isso nesse versículo que nós lemos. Está tudo isso na Bíblia, está tudo isso nessa passagem. Eu vou ler mais uma vez. Não precisa colocar no telão não, que eu vou ler aqui. Olha isso. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como podem 2 versículos mexer tanto com a nossa estrutura? Como pode estar escondido? Não, está muito explícito. Em 2 versículos, o plano de Deus para nós, o motivo pela qual Ele nos resgatou. O Senhor não te resgatou para você viver por aí jogado e largado. O Senhor te resgatou para te dar vida, vida em abundância. O Senhor não te resgatou para te fazer maior do que ninguém. O Senhor te resgatou para Ele fazer você o sal da terra, a luz do mundo. O Senhor te resgatou para fazer de você um instrumento nas mãos dEle de transformação de vidas. O Senhor te resgatou para Ele fazer de você um instrumento de salvação para aqueles que estão precisando. Um instrumento de resgatadores. Deus te resgatou para que você resgate outros. Sabe quando você vem para a igreja a primeira vez, você é tocado e a palavra de Deus entra no teu coração e a boa obra começa a acontecer. As tempestades ainda continuam, mas você agora sabe quem é o Deus na qual você tem crido. Ou seja, está tudo parecendo embaralhado, mas você sabe que Deus está dormindo na proa do teu barco. Está parecendo que tudo vai se acabar, mas você sabe que Deus está no controle da tua vida. Por quê? Você agora não está mais firmado na areia da praia, você agora está firmado na rocha, que é Cristo. Você deixa de ser alguém que se abalava com qualquer coisa, para agora se tornar um inabalável na presença do Senhor. Você começa a entender que nada vai fugir do controle daquele que te escolheu.
Você começa a entender que nada vai fugir do controle daquele que decidiu te amar, daquele que se entregou na cruz por você mesmo. Então essa é a diferença, irmãos. É entender o porquê nós fomos resgatados. Não fomos resgatados para viver por aí, fomos resgatados para viver o propósito de Deus para nós. Fomos resgatados para fazermos a diferença por onde quer que nós andássemos. Meu irmão, pode até te faltar tudo dessa vida, mas busque com intensidade e faça com que nunca lhe falte unção. Porque a unção, meu irmão, ela é desbravadora de territórios. A unção que vem de Deus, ela é libertadora. A unção que é de Deus, ela quebra todo jugo. A unção que vem de Deus, ela tira todo trauma. A unção que vem de Deus, ela te lava, ela te renova, ela te restaura. Se for preciso, ela te quebra, ela te faz, te refaz. A unção que vem de Deus sobre a tua vida te torna indesistível. Então que te falte tudo dessa vida, se for para faltar, mas que nunca falte a unção de Deus sobre a tua cabeça. Quero orar por você, fica de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Tu és santo, Jesus, Tu és bendito, Tu és glorificado.